Olá senhores, bem-vindo ao canal e esse é o segundo vídeo respondendo ao canal Galãs Feios. Eu, como todos já perceberam, estou aproveitando essa oportunidade para farmar até as ovas, até porque o canal dos caras é bem maior que o meu e mesmo que os caras tenham me chamado de fracassado para baixo nesse vídeo, não tem problema, é uma imensa satisfação poder transformar essas ofensas em barras de ouro, até porque eu nem me ofendo com isso. E no vídeo anterior eu já aproveitei para explicar rapidamente o porquê que eu comentei sobre a dancinha. E esse é o ponto que os caras mais ficaram pegando no meu pé, falando que eu tava com inveja, que eu nunca tinha feito isso na minha vida, e os caras me chamaram de fracassado. Eu já respondi à altura, logicamente, se você não viu no vídeo anterior, recomendo que assista, e nesse vídeo eu vou continuar me defendendo desses ataques covardes, gratuitos que esses dois caras aí fizeram contra mim, porque eu, com todo respeito, acho que esses caras não têm tanta moral assim pra chamar os outros de fracassado. Então, vamos entender a fundo o porquê que esses caras, pelo menos na minha opinião, têm o conteúdo extremamente questionável, que é justamente isso que eles estão fazendo de mim aí nesse vídeo, e não tem problema. Quem defende censura são eles e não eu. Só espero, claro, que não venham encher o saco, logicamente, né? Até porque tudo que eu disser aqui não passa de uma grande brincadeira. Mas antes disso, convido a todos para ver o Barbichinha se embananando todo para falar a palavra ressignificando. Só vocês que não estão vendo, hein? Verdade. Coisas estão mudando, cara. Verdade. Estão se O quê? Então se Como? ressignificando a política brasileira. É verdade. Cara, mas isso aí é uns caras tão fracassado, mas tão fracassado, tão mais fracassado que o Thiago Schultz, que o cara está puto, porque ele nunca fez vídeo de dancinha nenhuma com ninguém. Ele nunca teve um seio macio na mão dele. É por isso que o cara tá tão bravo que o Thiago Schultz, mesmo depois de tudo que aconteceu, mesmo depois de tudo que ele falou, ainda foi lá, arranjou uma namorada. E o cara do canal, Moreno Tatuado... Moreno Tatuado. 0 namoradas até agora. Não, nunca teve essa oportunidade, mano. Nunca teve a oportunidade de comprar um apartamento com ninguém. Que deve ser um fudido ainda. Nem dinheiro para apartamento tem o cara do canal. Vamos ver aqui. Infelizmente tenho que concordar que essa parte do apartamento é verdade. Infelizmente ainda não obtive condições financeiras, senhores, mas calma que eu chego lá. E é por isso que, assim como eu disse no outro vídeo, eu me considero um cara suavemente fracassado, mas esse negócio que o cara falou aí, que eu nunca tive a oportunidade de fazer uma dancinha, isso aí eu já falei também no outro vídeo, que não é uma coisa que eu sinto falta, não é o meu vai ao mar vazio que eu tenho, dá pra viver tranquilamente sem isso, e o cara acha que eu tive pouco contato ou zero com mulheres na minha vida, e eu posso garantir pra ele que não foram muitas, tudo bem, também não vou dar uma de louco, né senhores, mas eu já tive a oportunidade em pegar em seios macios, igual esse cara falou. Agora precisa saber quantos seios macios eu preciso ter pegado na minha vida pra poder estar apto a dar minha opinião sobre esse assunto, que eu acho que na cabeça desse cara é isso que define. Pelo fato dele achar que eu tive poucos contatos com bicos na minha vida, que isso é o que interessa, né senhores? Eu sou um fracassado que não tenho direito de dar minha opinião. Ele não faz nem ideia que eu já tive contato com bicos de guerreiras aí, que se eu pudesse voltar atrás eu gostaria de nem ter tido contato. Igual, por exemplo, uma jovem senhora que eu me relacionei ali pelo ano de 2017, que era uma MSOL que tinha tido filho recentemente de um cara irresponsável, e o bico da guerreira completamente judiado. Eu fiz um vídeo dedicado a esse bico, inclusive, fora as que eu paguei pra apalpar. Então, creio que esse rapaz não sabe exatamente do que ele está falando, e mesmo que eu tivesse esfregado ou mesmo me amamentado depois de adulto em poucas guerreiras, isso não faz de mim um cara inferior. Quantas tetas um cara precisa ter conhecido na sua vida para poder emitir sua opinião na internet? Tenho certeza que esses caras aí também não são tão mais pegadores do que eu assim, até porque esses caras aí, pelo que me parece, são esquerdomacho. Mais esquerdo do que macho. Mas tô brincando, não vou fazer esse mesmo tipo de piada infame que eles fizeram comigo. Como esses caras aí não assistem o canal, eles não sabem que eu, infelizmente até, não me orgulho muito disso, e eventualmente gosto de me dirigir à casa de massagem mais próxima
pra fazer a economia girar, né, senhores? E se isso contar, então, eu me arrisco a dizer que eu apalpei mais becos na minha vida do que esses dois caras juntos. Mas no fundo, esses caras acham que eu sou fracassado, se fosse resumir, é porque eu não tenho namorada. E o que uma coisa teria a ver com a outra? Eu poderia ser muito bem um cara feio, que é exatamente o que eu sou, mas sou uma pessoa evoluída pra frente. Tem culpa eu, né, senhores, de mamãe não ter caprichado, ter me feito às pressas? Se eles tivessem falado que eu não consigo namorada porque eu sou feio, beleza. Eu concordo mais ou menos também, né, senhores? Esses caras são tão ou mais feios quanto eu. Claro que somente Chedney Bolivariano é capaz de avaliar com precisão a questão do VSM, mas é sempre isso. Quando os caras vão querer atacar alguém da Red, é falar que os caras não têm namorada, nunca esfregaram a cara num desbeiço emocional na sua vida, como se isso mudasse alguma coisa. Eu gostaria, inclusive, de ter menos essa necessidade de pegar alguém de jeito, e geralmente profissionais, porque querendo ou não é um gasto a mais. Se desse pra ficar de boa, só nos Xavier Vídeos mesmo, eu ficava. E o cara pode usar também isso que eu tô falando aqui e dizer, ah lá, o cara só se relaciona com programadoras e não consegue arrumar uma mulher que não trabalhe no job porque ele não tem capacidade. Eu acho que frequentar GP não tem problema nenhum. As moças estão lá trabalhando, eu também tô precisando, né, senhores? Uma mão lava a outra e elas que lutem lá na hora que eu chegar completamente tadafilado e louco pra pegar alguém de jeito. Agora, a questão de não ser capaz de arrumar uma namorada, por um lado, esses caras estão certos. Porque eu, pra namorar, gostaria que, se não fosse pedir demais, fosse uma donzela que não fosse muito rodada, que não tivesse um ou mais filhos de pais de homens irresponsáveis e que não estivessem desbeiçadas emocionalmente e que fossem atraentes, que esse é o principal, e que se apaixonassem por mim loucamente, mesmo eu não tendo nada a oferecer e sendo feio ainda. E é por isso que eu não consegui me relacionar com ninguém. Mas se eu quisesse me relacionar, por exemplo, com uma senhora já com uma certa maturidade, caída, tia Neide, divorciada várias vezes, senhores, já com aquele bico completamente judiado, eu conseguiria. Mas aí não, né? Então é por isso que eu não consigo relacionamento, porque eu também sou difícil para aquelas guerreiras que estão no mesmo nível que eu. E se os caras chamam isso de fracassado, eu acho muito melhor do que o cara tá num relacionamento que ele não é feliz. Ele tem medo toda hora, olha, não é que eu estou querendo diminuir o senhor, hein? Porque ele quer o Calvo do Campari, voltando talvez pro canal dele, deu uma entrevista pro Moreno Tatuado. Ele quer ser o Calvo do Campari, né? Então é patético, tudo é muito patético, inclusive esses beijos, força guerreira, né? Uma mulher que namora o Calvo do Campari depois de todas as merdas que ele falou, olha... mas tudo bem. O problema é o Moreno Tatuado, cara. Eu tô até ficando tipo, falando, não, é isso aí, Thiagão, força aí, mano, se você mudou de ideia, segue aí num rolê melhor do que você vinha antes, que esse Moreno Tatuado aqui consegue ser mais cuzão que ele, hein? E a pergunta é a seguinte, o que eu fiz pra esse cara? Realmente parece que ele tá bastante chateado aí com a minha opinião sobre a separação do Thiagão, inclusive fez ele ficar do lado do Thiagão, ou seja, bem-vindo a Red Pill aí, meu filho. Não sei o nome desse rapaz, mas parece que ele pegou tanta antipatia pela minha pessoa que ele mesmo não apreciando tanto assim Thiago Schultz, até ficou do lado dele de tão lazarento que eu sou. E olha que ele usou inclusive outra palavra. Tudo bem, se o cara não gosta de mim, o que eu vou fazer, né, senhores? Não vai ser fácil superar isso. Eu só não entendi muito bem qual é a razão desses caras estarem desse jeito. O outro barbichinho ali falou que eu tenho medo do Thiagão porque talvez queira um dia fazer uma entrevista exclusiva com ele, participar de um podcast e seria uma imensa satisfação. Fica aí o convite. Thiagão Schultz é um cara muito bacana, eu gosto bastante dele e o que esse cara tá confundindo as bolas, talvez, é que eu tô falando aí de uma maneira formal, fazendo críticas construtivas ao Thiagão e o cara acha que eu tô puxando o saco do Thiagão porque na verdade eu quero farmar com o Thiagão. E tá certo ele. Os caras falaram aí que é necessária muita coragem da ex-namorada do Thiagão pra beijar ele pelo tanto de besteira que ele já falou, como se esses caras tivessem moral pra falar alguma coisa, né, rapazes? Os caras são aquilo que os especialistas chamam de gado da pior qualidade. Aqueles que passam pano pra coisa que não tem como. Sinceramente, não ligo se você é de esquerda ou de direita, sou contra esse negócio de ficar um atacando o outro por causa de questões políticas, porque enquanto a galera fica brigando, os caras estão lá só no acordão e eu particularmente acho feio ficar defendendo esse tipo de coisa. É exatamente isso que os caras fazem, são gado de político, que é a pessoa se acadelar, eu nem sei se existe essa palavra, em troca de visualizações que valem mais do que barras de ouro. E não tem problema nenhum, eu sou a favor da liberdade de expressão, mas acho que os caras não têm tanta moral assim pra falar do Thiagão, porque eu acho que sim, falou uma besteira em certa ocasião da vida dele, mas ele dá muitos conselhos bons
convenhamos, grande parte das coisas que o Tiagão fala na internet é de grande proveito e ninguém é obrigado a concordar 100% com as pessoas na internet. Você pode concordar em partes, e é exatamente isso que separa o gado das pessoas normais. O gado é aquele que defende incondicionalmente, mesmo sabendo que de repente o que ele tá defendendo é uma coisa errada. Já o ser humano normal consegue ter uma visão crítica sobre as coisas, e além disso também, pra ser gado não é tão bagunçado assim não é de qualquer jeito. A pessoa não pode só chegar e falar assim, não, eu vou ser gado e pronto. Não. O principal pra pessoa ser considerado um gado de qualquer coisa, ela deve ser em primeiro lugar desonesta intelectualmente. Ela deve fazer vista grossa pra coisas erradas, e eu acho que é isso que os caras são, desonestos intelectualmente. Mas de qualquer forma, fica o meu abraço aí pro Tiagão Schultz e pra esses caras aí também. Desejo um força, guerreiros, não tenho nada contra eles, apesar das ofensas aí eu levo na esportiva. E se for ver, ainda tem mais material se eu quisesse responder a mais ofensas desses caras pra fazer um terceiro vídeo, mas eu acho que por hora tá bom, né, senhores? Chega de farmar em cima desse assunto, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Deixa aí nos comentários. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, e caso seja do seu interesse, junte-se a Júnior Chagas Shed Schultz Bolivariano no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!